NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Imobiliária Exata. Especialista em venda de imóveis. E Pós-Uno Chapecó. Escolha ser presencial ou digital. Faça sua inscrição no site. Olá, boa noite. Santa Catarina viu neve mais uma vez em 2021. Os flocos branquinhos caíram há pouco menos de uma hora em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema, confirmando as expectativas da previsão. Vamos lá para a Serra então? Falar com o Douglas Márcio. Douglas, neve aí na primeira cobertura de frio, dá para dizer que você é pé quente, hein? Boa noite para você, conta pra gente como tá por aí. Ou pé frio nesse caso, né, Mayara? Muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Exatamente isso, faz mais ou menos uma hora, perto ali das 5h35 da tarde. Foi uma neve tímida, fraquinha, mas sim, alguns flocos caíram aqui na Praça Central de Urupema. Naquele momento, o termômetro aqui da praça marcava -3 graus. Também houve registros de neve em outras duas cidades aqui da Serra Catarinense. Em São Joaquim, a neve foi um pouquinho mais forte. Também no final da tarde, a temperatura naquele momento era de -1. E também em Bom Jardim da Serra também houve precipitação de neve. Agora a expectativa é pela chegada de mais neve, né, nas próximas horas, e por isso a Praça Central aqui de Urupema, onde nós estamos, está desse jeito aqui, ó, lotada. Ô Mayara, eu não sei de onde saiu tanta gente, porque até poucos minutos antes dos primeiros flocos caírem, a praça estava completamente vazia. E agora o pessoal apareceu aqui e é um pessoal corajoso, tá? Tem gente do Nordeste, de tudo que é canto de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio. Todo mundo aqui na expectativa, ninguém arreda o pé. Volto contigo, Mayara, até mais. É o calor humano, Douglas. Até daqui a pouquinho. Bom, com a gente aqui no estúdio, o Leandro Puchalski. Leandro, a gente viu aí a neve fraca que caiu no finalzinho da tarde no estado, né? Dá para dizer que é uma neve fraquinha. Existe possibilidade disso se repetir ainda hoje ou amanhã, ou de repente até com mais intensidade? É a expectativa, Mayara. A gente tem uma janela para essa ocorrência de neve durante esse período agora da noite, no máximo ali até as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Mas do meio para o final da manhã já começa a ficar mais seco e aí se encerra essa possibilidade. Mas agora, ao longo da noite, existe sim. Eu separei aqui umas imagens de satélite das últimas horas para ilustrar isso para vocês. Aqui está o estado de Santa Catarina, aqui no oceano está com a presença de um ciclone que faz com que a umidade aqui do mar avance. Num primeiro momento no Rio Grande do Sul, onde nevou, e nevou até forte em Gramado, por exemplo, mas já observe o aumento da nebulosidade nessa parte entre o meio oeste e a Serra Catarinense, e precisa que mais nuvens carregadas cheguem aqui no estado para ajudar nessa questão da neve. A gente tem umas imagens recuperadas de agora a pouquinho, lá da região de Urupema. Olha só, dá para perceber, né, que tem muitas nuvens na região, mas tem alguns pontos, Maior, de céu mais aberto, né? Então, ou seja, ainda as nuvens mais carregadas não estão na nossa região, por isso aconteceu essa neve muito fraquinha, muito pouquinho, né? Mas a expectativa é sim, que a gente possa ter ao longo da noite, na Serra e no meio oeste, alguma coisa de neve um pouco mais presente mesmo. Mas no máximo até as primeiras horas da manhã da quinta, depois não mais. E sobre o vento, Leandro, hoje teve rajadas, né, na Serra e também no Sul, vai seguir assim? Isso ainda continua, a gente tem algumas rajadas de vento por causa do ciclone que eu falei ali, ele também contribui para o aumento do vento. Então essa parte aqui, entre a Serra e a região sul, é que mais tem chance de rajadas de vento. Isso vai até o amanhecer de quinta-feira, vai começar a acalmar o vento só mais perto do meio-dia da tarde da quinta, com afastamento do ciclone. Mas quem está nessa região aqui tem que ficar bem agasalhado, porque a temperatura em si no termômetro já é baixa, durante a tarde não passou muito de 1, 2 graus na serra e o vento acaba acelerando a sensação de frio. Só para ter ideia, hoje cedo, lá no Morro da Igreja, entre Urubici e Bom Jardim da Serra, onde a temperatura foi menor, deu -7,8, a sensação de frio chegou a casa de 17 graus negativos. Nossa. Então tem que ter muita atenção em relação a isso nessas duas áreas, porque a sensação de frio acaba sendo até maior do que o próprio termômetro indica. Daqui a pouco eu volto então e a gente vai falar um pouco sobre a previsão para o estado inteiro para amanhã e para o decorrer da sexta-feira, que promete ser a madrugada mais fria.
Até mais então, Leandro. Hoje é o Dia do Agricultor e esse mesmo frio que a gente acabou de falar acende um alerta para esses trabalhadores aqui no estado. Nessa propriedade, o tomate é plantado fora de época. Assim, na hora da venda, o produtor garante um preço melhor. Mas isso é arriscado, já que a planta não se desenvolve da mesma forma, ainda mais em dias tão frios. Quando a temperatura chega a zero, o tomate pode congelar e morrer. Por isso, além da estufa, o Emer decidiu instalar aqui um aquecedor. Feito a gás, né? É aqueles aquecedores antigos que se usavam em aviários. Nosso trabalho aqui é tentar manter a temperatura um pouquinho mais elevada que isso para ele não acabar morrendo, né? Em outras regiões do estado, os produtores também estão fazendo o que podem, como o ensacamento das bananas no Vale do Itajaí. Isso evita que a geada queime os cachos que já estão formados. Já nas plantações de aipim e batata doce, os agricultores têm colhido a rama, que é a parte superior, para replantar quando passar o frio mais intenso. A colheita até atrasa, mas pelo menos uma parte da plantação é salva. A Defesa Civil e a Cooperativa de Agricultores de Itajaí já distribuíram mais de 5.000 metros quadrados de lona para proteger algumas plantações. É que quando a geada se forma, cultivos como hortaliças e temperos verdes podem ser inteiramente perdidos. O seu Tomásio perdeu alguns pés de brócolis depois que tudo ficou assim, branquinho na propriedade dele. Agora ele está colhendo o que pode e guardando na câmara fria. Antecipou um pouco a colheita, né? Para não ver mais percas, né? Porque não for vendido amanhã, vai levar em outros dias para não perder mais, né? Para os pés que serão colhidos só na semana que vem, este engenheiro agrônomo deu uma dica simples e rápida. Vou fechar a cabeça, eu vou pegar uma borrachinha que está aqui na minha mão e vou soltar ela dessa forma aqui. Quando passar o frio maior que está previsto para sexta-feira, o produtor vai vir aqui, vai vir no sábado, vai tirar a borrachinha, né? Ver que não estragou as folhas e vai estar com a cabeça para colher e entregar no comércio semana que vem. Todos esses cuidados minimizam os prejuízos dos produtores, mas também são importantes para os consumidores. Afinal de contas, com menos oferta de produto no mercado, o preço só tende a subir. Os próximos dias é para ver falta de brócolis, falta de couve-folha, até a própria salsa ela não cresce por causa do frio. Toda a agricultura daqui da nossa região, isso sul do país, né, vai acabar sendo prejudicada e vai acarretar que vai ter que começar a vir de fora, de São Paulo, de outros estados, vai começar a ficar caro pelo frete que vai ser pago pelo produto, né? E com todo esse frio, segue a preocupação com as pessoas em situação de rua. Vamos falar ao vivo com o André Lux, que está acompanhando o trabalho de acolhimento lá em Joinville. Boa noite para você, André. Boa noite, Maiara. Olha, nós estamos aqui no ginásio Abel Schultz, que ontem já acolheu 27 pessoas em situação de rua. Esse espaço aqui tem capacidade para acolher até 100 pessoas. É um abrigo emergencial aberto pela Prefeitura de Joinville. Além de pernoitar, as pessoas recebem peças de roupa, kits de higiene e também jantar e café da manhã. Esse espaço vai ser mantido aqui até o próximo domingo. E quem vier, olha só, pode trazer também o seu animal de estimação, que fica nesse espaço aqui acomodado, preparado especialmente para os bichinhos. Quem quiser pode trazer também doações até aqui. Colchões, cobertores, roupas e agasalhos, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, tudo para ajudar quem mais precisa nesse frio. Pode vir todos os dias a partir das 8 da manhã. Em Chapecó também está tendo ação. Hoje de manhã foi lançada uma força-tarefa de auxílio e resgate das pessoas em situação de vulnerabilidade. Defesa Civil, Cruz Vermelha, Assistência Social e Forças de Segurança vão fazer rondas no começo da noite para acolher pessoas em situação de rua e também famílias que enfrentam dificuldades. E em Florianópolis também está tendo força-tarefa. Ontem à noite, 117 pessoas em situação de rua foram levadas para abrigos, além das vagas que já tinham sido preenchidas anteriormente. Os animais de estimação também foram acolhidos com seus donos por lá. Por aí, né, Maiara? Essa ação vai ser mantida até o próximo sábado. Volto contigo. É isso mesmo, André. Obrigada pelas informações. A seguir, a gente mostra o calendário de vacinação para amanhã nas principais cidades de cada região do estado e fala como lidar com a volta das aulas presenciais em meio à pandemia. E o
NSC Notícias segue hoje com a cobertura da expectativa para o retorno ao segundo semestre do ano letivo. E hoje contamos a história de irmãs que voltam às salas de aula na segunda, depois de a mãe analisar as condições sanitárias da unidade de ensino. Uma decisão que é aconselhada por especialistas. Na casa da Rosemary, faz 1 ano e 4 meses que a rotina de estudos das 3 filhas está assim, tudo de maneira remota. Nenhuma voltou para as aulas presenciais, mas isso vai acontecer na próxima segunda. Estão ansiosas, perguntam quando vão começar as aulas, então elas querem já arrumar, separar o material, a mochila, tudo aquela empolgação, sabe? A Karine tem 8 anos, a Gisele 9 e a Letícia, de 16, está no 1º ano do ensino médio. Ou seja, concluiu o 9º ano do ensino fundamental todo em casa. A gente ia ficar 40 dias, né, em casa. Só que daí depois começou a passar mais tempo em casa. Aí eu fiquei, quero voltar pra escola, não aguento mais, quero ver meus amigos. A mãe não se sentia segura para deixar as filhas na escola no modelo híbrido. Agora ela já mudou de ideia. Nós analisamos aqui que nós estamos, numa situação, digamos assim, mais tranquila que a escola. O Instituto segue todos os protocolos sanitários e resolvemos migrarmos para o sistema híbrido, justamente criando essa expectativa no processo de ressocialização delas. A Rosemary analisou a situação para mudar de ideia e assim transmitiu confiança para as filhas. Esse especialista reforça que a decisão deve ser tomada com clareza e em conjunto. Fundamental importância envolver os pais, os próprios alunos e, naturalmente, os professores, para que tenham procedimentos, e os protocolos, eles são promissores nesse sentido, de fornecer padrões que sejam comuns, e compartilhados por esses 3 segmentos que são fundamentais nesse momento. Além disso, a Rosemary faz questão de explicar para as filhas que a escola de agora está diferente. A gente sabe que vai ser um desafio, Até porque elas saíram ali naquele momento de pandemia da escola com a imagem que a escola é aquele meio social, aquele convívio prazeroso, e que é ensino-aprendizagem, que tem a socialização. E agora elas vão retornar com observância de protocolos. E é por aí mesmo, segundo o professor Narbal. Os pais e a escola são fundamentais no suporte para os filhos entenderem essa nova etapa dentro do ensino presencial. É fundamental, nesse momento, nós termos, se for o caso, relacionamentos face a face, que são essenciais, presenciais, mas, mesmo assim, de um outro modo, o que supõe ainda primar pelo distanciamento, primar pelo uso de máscara. Bom, e agora a gente traz os dados atualizados da pandemia aqui em Santa Catarina. Começando pelo número de mortes, foram registradas mais 31 nas últimas 24 horas e a gente passou aí das 17.900 mortes desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram registrados mais 2.051 de ontem para hoje. Casos ativos subiu um pouquinho, está em 13.513 e as 3 cidades que continuam com o maior número de casos ativos são Joinville, Itajaí e Blumenau. A DIV confirmou hoje mais 2 casos da variante Delta do coronavírus em Santa Catarina. Ambos foram contraídos fora do estado. Um deles foi notificado em Itajaí, um homem de 49 anos com histórico de viagem para a Indonésia, que no primeiro teste tipo PCR teve o resultado negativo. Mais de uma semana depois, ele realizou um novo teste porque apresentou sintomas e esse deu positivo. O outro caso da variante foi notificado em São Francisco do Sul. No total, já são 7 casos importados aqui no estado. Agora há pouco, mais 72 mil doses da vacina contra a Covid-19 desembarcaram no aeroporto de Florianópolis. Nesta semana, o estado já recebeu mais de 394 mil doses, boa parte já distribuída para os municípios. Vamos ver como fica a vacinação nas principais cidades de cada região catarinense amanhã. Florianópolis aplica a primeira dose em pessoas acima de 36 anos, gestantes, lactantes e puérperas, além dos grupos anteriores. A segunda dose é para quem já está no prazo.
Joinville vacina com a primeira dose pessoas acima de 33 anos, trabalhadores da indústria acima dos 28 anos, assim como os demais grupos prioritários. Segunda dose é para quem já está no prazo. Blumenau imuniza com a primeira dose pessoas acima de 34 anos, assim como os públicos anteriores, com exceção dos trabalhadores da indústria. Segunda dose é para quem já estava agendado. Criciúma imuniza apenas com a segunda dose as pessoas que estão no prazo de reforço. Chapecó imuniza com a primeira dose funcionários da indústria e construtores civis acima de 28 anos. E Lages imuniza apenas com a segunda dose as pessoas que estão no prazo de reforço. Itajaí atualizou há pouco que amanhã vacina pessoas acima de 38 anos e trabalhadores da indústria acima de 37 anos e também a segunda dose para quem está no prazo. Mais informações você já sabe lá no G1 Santa Catarina. Depois do intervalo, os detalhes do assalto a uma joalheria dentro de um shopping aqui no estado na tarde de hoje. E a gente volta a falar da neve que voltou a Santa Catarina nesta quarta-feira. A polícia procura por bandidos que assaltaram hoje uma joalheria dentro de um shopping em Balneário Camboriú. Pelo menos um deles estava armado. Um vídeo flagrou a ação dos criminosos. O assalto foi por volta do meio-dia. As câmeras de monitoramento do shopping filmaram uma parte do que aconteceu. Enquanto um homem está dentro da joalheria, o outro fica do lado de fora, no corredor. Nessa foto dá para ver que um deles está armado. Depois, eles fogem. No momento do crime, 2 funcionárias estavam na loja. Elas contaram para a polícia que o homem entrou fingindo ser um cliente e logo depois anunciou o assalto. Ele levou brincos, anéis e pulseiras que estavam expostos. A joalheria e a polícia militar não divulgaram o valor do que foi levado. Ninguém ficou ferido. A administração do shopping emitiu nota dizendo que está colaborando com as investigações. A PM fez buscas durante toda a tarde, inclusive com a ajuda do helicóptero da corporação. Um carro usado na fuga foi encontrado pela polícia logo depois. Utilizaram 2 veículos para o cometimento do fato. Um deles permaneceu fora do estabelecimento e o outro adentrou, ao shopping. Esse veículo foi localizado logo em seguida. Estamos em busca do segundo veículo, nós já sabemos a direção tomada e a questão de horas para que a gente possa responsabilizá-los pelo ato. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar um possível crime de homofobia contra um professor da rede municipal de Rio Negrinho, no Planalto Norte. Há algumas semanas ele teria pedido aos alunos que fizessem um trabalho em forma de intervenção artística. Em uma das tarefas, estudantes coloriram a escada do colégio com as cores do arco-íris. Depois disso, o professor teria passado a sofrer ataques por redes sociais e deixou a cidade. Os envolvidos devem ser ouvidos pela polícia, que também vai analisar documentos e os vídeos publicados na internet. Agora a gente vai falar da reforma da Previdência dos servidores estaduais de Santa Catarina. O governo fez alterações nos projetos originais, assunto que a gente conversa agora com o Anderson Silva. Para saber, Anderson, boa noite para você, quais as principais mudanças? Oi, Mayara, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o governo que vinha negociando nos bastidores resolveu ceder. E cedeu de uma forma até considerável do ponto de vista financeiro, né? Porque quando a gente fala de reforma da Previdência, em que o déficit anual é de em torno de 5 bilhões de reais, qualquer alteração, e o governo já sinalizava nesse sentido, poderia mexer não em R$1, R$2, 1.000, 2.000, assim em bilhões, e é o que acontece. O governo estimava lá entre 39 e 40 bilhões de reais de redução do déficit atuarial lá na frente, em 20 anos, isso diminui 7 bilhões de reais, para em torno aí, então, de 32, 33 bilhões de reais. É muito dinheiro, o governo ainda pretende cortar, mas houve uma redução. O que o governo mexeu aí? Mexeu na questão de pensão por morte, por exemplo, né, em relação aos policiais civis, em que o valor antes era de 50% do salário, fica em 60%, a categoria mesmo assim continua não gostando da proposta, mas foi uma alteração que o governo fez. Regras de transição,
que é justamente o seguinte: a pessoa que tem 1 ano para se aposentar teria que trabalhar um tempo maior. O governo fez uma alteração nesse pedágio, mudou um pouquinho, fez algumas alterações até da vigência da reforma da Previdência, que seria agora no início desse ano, no final desse ano, ficou para no início de 2022. Então o governo fez algumas alterações, também umas pequenas, umas de texto, umas que mexem um pouquinho, mas o governo não mexeu no principal, que é o seguinte, que é a alíquota de 14% para os servidores aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Hoje é que ganha acima de 6 mil. Pela proposta da reforma da Previdência, quem ganha acima de um salário mínimo vai ter desconto. Nisso, o governo não mexeu. A votação acontece, Maiara, semana que vem, daqui uma semana, dia 4 de agosto. O relatório vai ser discutido no dia 3, um dia antes das comissões, ele já está concluído, e no dia 4 vai ser votado e deve ser aprovado com facilidade pelo governo do Estado. Tida, então, a previsão inicial de votação para o dia 4 de agosto. Obrigada, Anderson, pelas informações. O Avaí joga uma partida atrasada da 5ª rodada neste momento na ressacada com o Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está em 0-0. Se o Avaí vencer, entra para o grupo de acesso. Já pela Copa do Brasil, o Criciúma venceu o Fluminense na primeira partida pelas oitavas. O primeiro gol do Criciúma saiu no primeiro tempo. O catarinense da cidade de 13 de maio, o Eduardo, chutou e meio sem querer querendo o Igor acabou desviando para dentro. No segundo tempo, aos 17, o Dudu foi derrubado na área. Dá só uma olhada, o VAR nem deixou dúvida, viu? Foi pênalti. Felipe Matheus bateu bem, 2-0. A vantagem estava ótima, mas aí só o árbitro conseguiu ver que o Helder teria deslocado o Lucas Claro, que foi ao chão. Vamos ver de novo? Não, nem encostou. Mas o pênalti foi marcado e Abel Hernandes converteu. Terminou 2-1 para o Criciúma, que tem a vantagem do empate no jogo da volta nesse sábado no Rio, no Maracanã, às 4h30 da tarde. E agora a gente volta para a Serra para falar ao vivo mais uma vez com o Douglas Márcio. Douglas, queria saber se tem muita expectativa aí entre os turistas para um possível retorno da neve ainda hoje. É o que todo mundo espera, Maiara. As pessoas não arredam o pé. Aliás, nesse momento está ainda mais frio porque o termômetro de rua atualizou menos 4 graus agora aqui na Praça Central de Urupema. Aqui comigo o casal Gabriel e a Dani. Eles moram há 2 anos em Itajaí, mas vieram lá de Belém do Pará. Gabriel, um pouquinho diferente do clima por lá, né? Boa noite. Mesmo. Boa noite. Para quem é acostumado a viver 12 meses do ano com um clima de 30, 40 graus, né? Pra gente é uma novidade muito grande. E desde quando mudamos para Itajaí, tínhamos esse sonho de conhecer a Serra Catarinense. E como as previsões diziam que hoje ia ter as temperaturas negativas, viemos. Mas a gente quer ver neve. E a gente só sai daqui quando vê os 10 graus negativos e a neve que está prometida. Vamos esperar então. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Se cuida aí. Bom frio para todos nós. E seguimos aqui então, Maiara, acompanhando essa previsão de neve que pode ou não se confirmar nas próximas horas. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Douglas. Boa cobertura aí para você. Leandro de volta aqui no estúdio com a gente. Leandro, justamente para saber, né? Segue então com esse frio intenso ainda amanhã. A gente tem pelo menos 2 noites muito geladas aqui no estado. Essa próxima e a outra depois, né? A gente acaba tendo um amanhecer dessa quinta-feira aqui no estado com temperaturas bastante baixas. Eu separei aqui as temperaturas previstas para amanhã no início da quinta-feira. Negativa no oeste, no meio-oeste, Planalto Norte e na Serra, entre 1 e 2 graus abaixo de zero. Mas observe que nas outras áreas onde é positivo, não é muito mais do que 1, 2 graus, pelo menos boa parte das cidades. 5 graus aonde menos esfria, que é no norte do estado. É uma quinta-feira que tem a presença do sol, né? Nós vamos ter no decorrer do dia ele aparecendo em todas as áreas do estado. Entre a Serra e o meio-oeste, 2 regiões onde agora de noite pode ter alguma neve, o dia começa com mais nuvens, mas ao longo da quinta-feira o sol aparece. E a gente tem chance de formação de geada nas áreas do oeste, no Planalto Norte, no Vale do Itajaí, no litoral e no sul, tudo no amanhecer da quinta-feira. E o que a gente vê aqui são as temperaturas máximas do dia durante a tarde. Observe, na Serra não passa de 6 graus a maior temperatura, 8 no meio-oeste, apenas 11 graus no oeste e também no Planalto Norte catarinense. Ou seja, bastante frio
para o decorrer de todo o período da quinta-feira até mesmo à tarde. Bom, você tem dito que o amanhecer mais frio é na sexta, mas frio quanto? Porque já está tanto, né? Pois é assim, Mayara, à medida que a massa de ar polar ela vai chegando, as temperaturas elas vão diminuindo, mas é no centro da massa de ar polar que estão as menores temperaturas, e isso ainda não chegou ao estado, só vai chegar ali na noite, de quinta para o amanhecer de sexta, e você já viu, né? Se prepare, porque o amanhecer da sexta-feira é de muito frio aqui no estado. Nas áreas da serra, a gente pode ter até 10 graus negativos, um ou outro ponto, até pode baixar um pouco mais, 6, 7 graus abaixo de zero na parte do Planalto Norte, na região do meio-oeste catarinense, 4 negativo na parte do oeste, menos 3 na região do Vale do Itajaí, e aqui não muito região de Blumenau, mas principalmente no Alto Vale, 0 grau para o sul, para o litoral do estado, 2 no norte de Santa Catarina, 0 grau. A última vez que aconteceu no litoral foi em 2000, há 21 anos atrás, e a expectativa é que possa voltar a acontecer. É uma sexta-feira com formação de geada ampla ao amanhecer em todas as regiões, mas pelo menos deve ser um dia de sol e aí durante a tarde a temperatura fica um pouco melhor. Portanto, tem que ter muita atenção, ainda tem bastante frio pela frente. Tá certo então. Obrigada, viu, Leandro, pelas informações. O NSC Notícias de hoje termina aqui, logo mais às 7:55 tem o Jornal Nacional. Amanhã o Fabian Londero está de volta das férias. Obrigada pela companhia. Uma boa noite a todos. Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento. Imobiliária Exata. Especialista em venda de imóveis. E Pós-Uno Chapecó. Escolha ser presencial ou digital. Faça sua inscrição no site